A CPI da Covid ouviu hoje o depoimento de Luiz Paulo Dominguete, um policial militar de Minas Gerais que foi recebido no Ministério da Saúde para negociar a venda de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Foi uma sessão tumultuada na CPI. Dominguete apresentou uma gravação de áudio do deputado Luiz Miranda, aquele mesmo parlamentar que foi com um irmão alertar o presidente Jair Bolsonaro sobre pressões suspeitas para aprovação de compra da vacina indiana Covaxin. Daqui a pouco você vai ver o que havia nessa gravação e a confusão que ela provocou. Antes, o Júlio Mosquera mostra o depoimento de Dominguete sobre o motivo da convocação dele pela CPI. A acusação que fez ao então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, de ter exigido propina de $1 por dose de vacina que o governo comprasse. Inicialmente, os senadores iriam ouvir o empresário Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, que intermediou o contrato de compra da Covaxin com o Ministério da Saúde. O contrato está suspenso por suspeitas de irregularidades. Ontem, ele conseguiu no Supremo Tribunal Federal o direito de ficar calado. A cúpula da CPI decidiu, então, antecipar o depoimento do cabo da Polícia Militar, Luiz Paulo Dominguete, que em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, disse que o da Saúde, Roberto Ferreira Dias, cobrou propina de $1 por vacina para que o governo fechasse a compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca. Dominguete era o representante da empresa Davat Medical Supply que tentou fazer a venda. Antes do depoimento, Luiz Paulo Dominguete fez o juramento de só falar a verdade. O relator Renan Calheiros, do MDB, começou questionando o papel dele na Davat. Dominguete disse que se tornou intermediário da empresa por indicação do representante da Davat no Brasil, Cristiano Alberto Carvalho, mas que começou a atuar sem uma nomeação formal. Havia um acordo inicial verbal com o CEO da Davat no Brasil, que era o Cristiano, onde eu seria avaliar, como é que eu vou dizer para o senhor, tinha o consentimento dele para que representasse a Davat nessa negociação com o Ministério da Saúde. Dominguete relatou aos senadores que esteve 3 vezes no Ministério da Saúde para fazer ofertas de vacinas. Na primeira delas, disse que se encontrou no dia 22 de janeiro com Laurício Monteiro Cruz, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, e que ouviu dele que a venda de vacina deveria ser discutida com Elcio Franco, então secretário executivo do Ministério. O contato seguinte foi com o diretor de logística do Ministério, Roberto Ferreira Dias, feito a partir de um telefonema do coronel da reserva, Marcelo Blanco, que trabalhava na diretoria com Roberto Dias. Eu fui apresentado ao diretor de logística, Roberto Dias, pelo coronel Branco. Pelo coronel Blanco? Sim. Alguém intermediou seu contato, assim, facilitou, ligou, como é que foi? Se puder pormenorizar, ligou para ele, marcou... A verdade, o coronel Blanco já vinha há dias fazendo essas tratativas entre a Davat com o Roberto Dias. Essas tratativas era Roberto Dias, Blanco e o Cristiano, CEO da Davat. Até que o coronel Blanco sugeriu uma vinda minha e do Cristiano a Brasília para se tratar especificamente dessa aquisição dessas vacinas. Perguntado sobre o pedido de propina, Dominguete reafirmou o que disse ao jornal Folha de São Paulo sobre o encontro do dia 25 de fevereiro em um restaurante na área central de Brasília. Luiz Dominguete disse que chegou ao restaurante onde já estavam o tenente-coronel Marcelo Blanco, uma pessoa que se identificou como empresário, Dominguete disse não se recordar do nome dele, e o ex-diretor do Ministério, Roberto Dias. Segundo Dominguete, quando eles discutiam a proposta da Davat, Roberto Dias falou da propina, um acréscimo de $1 por dose que passaria a custar $4,50. Segundo Dominguete, o empresário à mesa estava com uma prancheta anotando dados e fazendo cálculos. Renan Calheiros quis saber detalhes sobre o pedido de propina. O pedido dessa majoração foi exclusivamente do senhor Roberto Dias. Qual era a proposta de propina? Qual era o valor? Era $1
por dose. $1 por dose. Sim, senhor, excelência. 3,50, excelência, a primeira proposta. 3,50. 3,50. 3,50 a primeira proposta. Quantas doses seriam, só para repetir? A Davat estava ofertando ao Ministério da Saúde 400 milhões de doses. Um ponto não esclarecido nas declarações de Dominguete é sobre a entrega das vacinas. No dia em que a denúncia veio a público, o laboratório AstraZeneca declarou que não negocia diretamente com empresas privadas, apenas com governos. Hoje, o relator questionou Dominguete sobre isso. Eu não tenho acesso a essas documentações confidenciais. Essas tratativas com alocadores, com quem são os donos da vacina, como é feito esse processo, eu não tenho como afirmar para o senhor. Senadores pediram mais informações da conversa sobre a propina. A conversa começou assim, olha, nós temos que melhorar esse valor. Aí eu disse, mas eu tenho que tentar um desconto, eu não tenho... Não, mas não é para cima, é para mais. E aí se pediu-se, porque tinha que se compor dentro do Ministério, e se pediu o acréscimo de $1 por dose. Eu já de imediato já disse que não teria como fazer. E qual a reação da pessoa quando ouviu isso? Que não podia fazer? Sim. E ficou assim, o clima da mesa mudou, e aí logo se encerrou o jantar lá, e no final ele pensa direitinho que amanhã eu vou te chamar no Ministério com uma nova proposta. Queria que eu levasse a proposta já com os 4,50. Eu levei com o mesmo valor de 3,50. No dia seguinte ao jantar, 26 de fevereiro, a empresa enviou uma proposta oficial ao Ministério da Saúde, mantendo a oferta de $3,50. Nesse mesmo dia, foi agendada uma reunião no Ministério da Saúde que, segundo Dominguete, não evoluiu porque ele não aceitou pagar a propina de $1 por dose. Dominguete disse que ainda voltou ao Ministério da Saúde em março, quando participou de uma reunião ampla com o então secretário executivo Elcio Franco. Afirmou que levou a mesma proposta apresentada a Roberto Dias, mas que o secretário Elcio Franco se mostrou surpreso, como se desconhecesse a negociação anterior. Logo em seguida, a senadora Simone Tebet, do MDB, perguntou por que Dominguete, como policial militar em atividade, não deu voz de prisão a Roberto Dias quando ouviu a proposta de propina. A senhoria podia dar voz de prisão porque estava ali sendo um crime de corrupção, estava sendo corrompido naquele momento. Só a pergunta que faço. Desculpa, senadora Elisiane. Eu respondo à senhora, tudo para mim ali era novo. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, tentou minimizar a responsabilidade do Ministério da Saúde no episódio. Disse que a Davat não tinha autorização da AstraZeneca para vender a vacina no Brasil e que o coronel da reserva, Marcelo Blanco, citado por Dominguete como um dos participantes em fevereiro do jantar da propina, havia sido demitido um mês antes. Ele foi exonerado do Ministério da Saúde no dia 19 de janeiro deste ano, em 2021. A outra informação, e aí concluo a minha intervenção, é de que a AstraZeneca, em nota oficial, ela informa que só trabalha com governos. A AstraZeneca é uma grande farmacêutica, fez o trabalho de cooperação com a Fundação Bill Manguinhos, através do governo brasileiro, e surge um intermediário, surge uma empresa sediada nos Estados Unidos, no Texas, para sem representação da AstraZeneca dizer que tem 400 milhões de doses de vacina. Nós precisamos aprofundar mais isso. O coronel Marcelo Blanco foi de fato exonerado do cargo de assessor da diretoria de logística em janeiro, mas seguiu nos quadros do Ministério da Saúde como substituto eventual do diretor do mesmo departamento. Em caso de ausência do titular, Roberto Ferreira Dias, era Marcelo Blanco quem respondia pela diretoria. Só ontem, 30 de junho, o Diário Oficial da União trouxe a dispensa de Marcelo Blanco da função. Horas depois do início do depoimento, Renan Calheiros pediu novamente uma descrição do empresário que participou do jantar da propina e que Dominguete disse que não se lembrava do nome. Uma média de uns 42 anos, 45 anos, estava de esporte, né? Uma calça jeans, se não me engano, uma camiseta, acho que era, se não me engano, era careca, alguma coisa assim, ou cabelo bem ralo, claro.
entendeu? E estava com uma agenda na mão. Se nós apresentássemos algumas fotografias, o senhor poderia reconhecê-lo? Acredito que sim, Excelência. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, da Rede, mostrou então uma foto no celular. Depois que o depoente disse acreditar que se tratava da terceira pessoa no jantar, a CPI exibiu a foto no telão. Acredito que seja. A foto exibida no telão e reconhecida por Dominguete é do coronel Alexandre Martinelli Cerqueira, ex-subsecretário de Assuntos Administrativos da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Ele foi exonerado do cargo no dia 19 de janeiro. Luiz Paulo Dominguete reforçou que o homem que estava no jantar se apresentou como empresário e que teria que ver o coronel pessoalmente para confirmar se era a mesma pessoa. O coronel Alexandre Martinelli Cerqueira disse à TV Globo que conhece Marcelo Blanco, mas negou ter participado do jantar. O senador Fabiano Contarato, da Rede, afirmou que, independentemente da capacidade da Davatt de entregar as vacinas, o depoimento de Dominguete comprova em detalhes que houve uma tentativa de corrupção por parte do governo. Hoje aqui o senhor traz um ponto que eu reputo de fundamental importância, que é mais uma vez a participação do governo federal através do Ministério da Saúde com o diretor de logística, o senhor Roberto Dias, que é incontestável a participação dele nesse jantar, negociando esse valor dessa propina. Então, veja, independente do depoimento do senhor, o senhor traz para a comissão de que um membro do Ministério da Saúde, que era o diretor de logística, estava ali negociando a aquisição de vacina com pagamento de propina, que é isso que o senhor relata. Isso é muito grave e eu acho que isso é de fundamental importância para que a população brasileira entenda o que efetivamente está acontecendo aqui.